Gente sobre os bastidores da política aqui no estado do Tocantins. Bom dia, Luiz, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, verdade, já é boa tarde, né, pessoal? Já dando 1 hora da tarde. E Luiz, agora a gente vai falar de uma coisa que repercutiu muito aí nas redes sociais, nos jornais, nos blogs, o julgamento agora do habeas corpus, né, do ex-governador do Vanderlei Barbosa, que ganhou um novo capítulo, né, gente? O ministro Luiz Fux, né, pessoal, agora faz parte da turma do STF que é responsável por esse caso, é isso mesmo, ô Luiz? A questão é o seguinte, há muita ainda confusão sobre essa situação, Júnior. É o seguinte, o que está acontecendo, o ex-ministro Luiz Roberto Barroso, ele aposentou-se no sábado passado, ele julgou o habeas corpus de Vanderlei Barbosa e negou, ou seja, ele Sim. negou o retorno de Vanderlei Barbosa. E aí a defesa de Vanderlei Barbosa recorreu com um instrumento que chama-se agravo regimental. Esse agravo regimental, o recurso foi para o Luiz Roberto Barroso, porque o Barroso ainda estava no STF. Então, o mesmo que julgou o HC, ele recepcionou o agravo. Então, ele teria a possibilidade de negar de plano aquele agravo, ou então encaminhar para o colegiado o agravo, que eles chamam de efeito devolutivo, Sim. né? Só que o Barroso aposentou-se. E aí a defesa de Vanderlei peticionou, né, e o presidente redirecionou o agravo para o ministro Nunes Marques, que é da mesma turma. Né? Então, o Nunes Marques, no momento, ele é que está com a relatoria desse agravo. Né? Agora, ontem, o ministro Luiz Fux, que pertence à primeira turma, ou seja, são duas turmas no STF, a primeira e a segunda, ou seja, duas turmas que julgam a casos penais. Né? A, o agravo de Vanderlei, o processo de Vanderlei, está na segunda turma, onde estava o Luiz Roberto Barroso. Né? Com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso, ficou vago esse cargo na segunda turma. O Luiz Fux ontem pediu para ir para essa segunda turma, ou seja, mudar de turma. Pelo regimento, ele tem direito sim. O presidente do STF pode atender o pedido dele. Então, aí ele vai para a segunda turma. Na segunda turma, então, ele vai ocupar o lugar de Luiz Roberto Barroso. Né? E aí, como essa turma tem 5 membros, né, vão ficar 3 indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e 2 indicados pelo PT. Uhum. Nessa turma, nessa segunda turma. Né? Teríamos aí o Luiz Fux aí, que votou recentemente favorável a Jair Bolsonaro. Teríamos o Nunes Marques, que foi indicado por Bolsonaro, e o André Mendonça, que também foi indicado pelo Bolsonaro. E do outro lado teríamos o Gilmar Mendonça e o Dias Toffoli. Né? O Gilmar Mendonça, que foi indicado por Fernando Henrique, e Dias Toffoli por Dilma Rousseff, o Lula. Veio do PT, né? Sim. Dos quadros do PT. Então, a conta é esta. Se o Nunes Marques não decidir sobre esse agravo, né, e usar o efeito devolutivo e encaminhar para a decisão da turma, né, lá ter-se-ia, em tese, 3 votos potencialmente favoráveis a Vanderlei, porque esses 3 votos, eles são de uma turma no STF que eles chamam de garantistas, né? Ou seja, que eles analisam mais a situação favorável ao réu do que o rigor da lei. E os outros 2 são legalistas, né? Que eles usam o rigor da lei. Então, essa é a expectativa que hoje reside ali nos aliados de Vanderlei Barbosa. Vejam bem, do outro lado, nós temos aí um parecer contrário da PGR, um parecer muito duro, né, lá na segunda turma, e temos aí também aquela decisão do STJ, por unanimidade, o colegiado decidiu pelo afastamento. Então não é uma situação muito fácil, tanto para Nunes Marques, se ele quiser decidir monocraticamente, nem para a turma, para o colegiado, decidir ali de forma colegiada. Então, esta é a situação hoje. Só que os aliados de Laurence Moreira, que está no exercício do poder, também começam a se movimentar
sobre esse aspecto. O Laurence, por exemplo, desde ontem está em Brasília, né? Hoje, como nós vamos ver a seguir aí, hoje ele teve uma reunião, inclusive, com a ministra da Casa Civil, a Gleisi Hoffmann, junto com a ex-senadora Cátia Abreu e o ex-senador Irajá Abreu, né? Eu conversei antes do almoço com a senadora Cátia Abreu sobre esse assunto, ela disse que era recurso, trabalhando recurso do Estado, mas ficou no ar que, como Gleisi Hoffmann não trata de recursos públicos, de recursos, divisão de recursos, e sim de coisas, de formatos políticos, né? Ficou aí meio, né? Dá para deduzir que o Laurence também talvez tivesse conversado no Palácio do Planalto sobre essa situação dele, a situação dele não, do Vanderlei no STF. Aliás, o Laurence, ele não está no processo que pede a manutenção do retorno de Vanderlei, ou seja, ali só está o Ministério Público Federal. Ele poderia ter entrado com algo que eles chamam de amigos da corte, né, amigos, né? Só que ele não entrou. Eu acho que do ponto de vista político seria muito ruim para ele isso, mas do ponto de vista jurídico seria um instrumento a mais para ele lutar para continuar como governador. De qualquer forma, a Procuradoria da República, o Ministério Público, que é o titular da ação nesse caso específico, que deve recorrer ou não de uma eventual decisão de Nunes Marques ou do próprio colegiado, né? Então quer dizer que o Fux indo então para essa turma pode facilitar para Vanderlei se for para a decisão. Isso em tese, né? Se a gente considerar os julgados deles, né? E a movimentação política deles, desses ministros, eles tendem a ser garantistas, né? E no caso de Fux, mais precisamente, né? Ele votou a favor de Jair Bolsonaro, né? No julgamento no Supremo, né? E o republicano de Vanderlei Barbosa é da base de Bolsonaro. Sim. Inclusive, um dos advogados de Vanderlei Barbosa, o Marcos Pereira, é justamente o presidente nacional do Republicanos. Então, essa situação, do ponto de vista político, ela realmente dá plausibilidade a alguma expectativa. Agora, do ponto de vista jurídico, há mais dificuldades que facilidades em decorrência tanto da decisão do STJ quanto do parecer da PGR lá na segunda turma do STF. Ô Luiz, ultimamente a gente tem falado muito realmente aí desse processo do Vanderlei Barbosa, né, e tal, se sai ou não, se ele vai realmente ser candidato ano que vem ou não, vai pedir para sair, se volta daqui a 6 meses. E eu queria saber de você como que está a pré-campanha aqui no estado de Tocantins. Professora Dorinha aí realmente vai conseguir se consolidar sendo candidata? Você acha, como vem essa visão aí da corrida eleitoral aqui no estado? Ô Júnior, é muito cedo para se dizer se vai viabilizar ou não, né? Mas a senadora Dorinha Seabra, ela tem tudo para ser candidata, né? Ela preside um partido que em nível nacional tem o segundo maior fundo eleitoral, né? Ela foi deputada de 2 mandatos, né? Está na metade do mandato de senadora, né? Ela tem um trabalho muito respeitado na área da educação, né? Então ela é uma candidata em potencial. Agora ela vai ter que administrar algumas arestas políticas que tem aí, que ela própria criou, né, que é o caso aí com o Vanderlei Barbosa, é o caso com Eduardo Siqueira, é o caso com o próprio Vicentinho Júnior, né, naquela questão do caso Gaguinho. Verdade. Então, assim, ela criou muitas arestas e na forma que administrou esse grupo de aliados que tendiam, né, convergiam para o seu nome, de forma que hoje ela pode contar basicamente ali, no grupo da majoritária, só com o senador Eduardo Gomes e o deputado federal Carlos Gaguinho, que é pré-candidato ao Senado. Eu tinha essa curiosidade, eu vi em algum lugar, não me recordo a fonte, ultimamente, que pode existir, na política tudo isso é possível, né? A possibilidade ali do Eduardo Gomes vir ao governo, né? Nesse caso, a Dorinha não sairia fora. Existe essa possibilidade ou ele realmente é fechado com a Dorinha, Luiz? A possibilidade existe, tudo é possível, né? Em política. Agora, a probabilidade, né? A probabilidade é muito pequena, porque a senadora Dorinha já está há algum tempo em campanha, né? E o senador Eduardo Gomes, me parece que decidiu ser candidato ao Senado, né? Ele tem que se definir, né? Assim,
Ele não pode criar mais dúvidas. Por exemplo, na campanha de 2022, ele saía pelo Estado como pré-candidato ao governo e abriu mão para o Ronaldo Dimas, né? E teve também aquela questão com a Dorinha Seabra, que a Dorinha Seabra era a pré-candidata dele ao Senado, né? Aí houve uma conversação entre ele e Dorinha e o Vanderlei, e a Dorinha terminou indo para o grupo de Vanderlei. Não se sabe se isso era uma tática de uma estratégia do Eduardo Gomes de ficar lá e cá. As pessoas falam muito, de ficar nas duas chapas, né? Mas a Dorinha foi eleita e o Ronaldo Dimas não foi eleito, né? A Dorinha foi eleita com o Vanderlei Barbosa. O partido dela entregou 5 milhões para a campanha de Vanderlei Barbosa. Então ela é de uma deputada aí que vinha sempre ali nos penúltimos lugares ali de votação para deputada federal, teve uma votação grande, muito musculosa para senadora da República, né? E agora tem o direito legítimo, né, de se candidatar ao Senado, porque não tem nada a perder até, porque ela está na metade do mandato dela, né? Ela pode fazer agora o que a senadora Cátia Abreu deixou de fazer em 2010, né, quando as pesquisas indicavam-na como preferida para o Senado. Ela abriu mão de ser candidata para trazer de volta o ex-governador Siqueira Campos. E Siqueira foi eleito em 2010, né, contra o então governador Carlos Gaguinho. Perfeito, Luiz. Mais alguma coisa para acrescentar, Luiz? O Jairo, hoje na Assembleia teve um quiprocó hoje de manhã. É mesmo, rapaz? Hoje teve os deputados estavam reunidos com o secretário da Fazenda para discutir a LDO do próximo ano, que está tramitando lá. O governo tem até 15 de novembro para encaminhar a lei orçamentária. E ele só pode encaminhar a lei orçamentária depois da aprovação da lei de diretrizes orçamentárias. Então, hoje teve uma discussão muito pesada entre o secretário da Fazenda, Jairo Mariano, e o presidente da Comissão de Finanças, o deputado Olimpo Neto. Duas questões: a LDO e o empréstimo de 1 bilhão e 700 que o governo está querendo fazer. Conforme eu apurei, com pessoas que presenciaram a cena, os deputados estão querendo ali que o governo faça uma divisão desse empréstimo de 1 bilhão e 700 entre os deputados e prefeitos, né? Como fez Mauro Carles com aquele empréstimo da Caixa Econômica Federal, né? Eles querem fazer isso. Só que esse empréstimo do governo é justamente para pagar dívidas, ou seja, o governo está só fazendo uma repactuação, né, de dívidas. Você vai pegar esse dinheiro, pagar os 5 empréstimos que já existem no Banco do Brasil, tem um prazo de carência para começar a pagar novamente o empréstimo renegociado, e aí ele vai poupar em um ano aí, esse ano seriam uns 80 milhões, mais 300 milhões no próximo ano, que ele pouparia, né? Ou seja, porque começaria a pagar o novo financiamento só em 2027, né? Essa é a proposta, né? E com juros menores. E aí os deputados querem pegar uma ponta disso aí. Dívida, né? para pagar dívida. Quer pegar uma ponta disso aí, né? E então a discussão está girando também em torno desse assunto. Como será essa divisão, né, Eu Luiz? conversei ainda há pouco com o secretário da Fazenda, Jair Mariano, ele me disse que não aconteceu nenhuma confusão lá. Ele jogou panos quentes, né? Porque a discussão foi presenciada e ouvida por muita gente lá, né? Agora, Jairo, Checha, essa questão da divisão aí, pelo que eu apurei lá no Palácio, é chance zero do governo ceder, ou seja, querer repartir com os deputados parte desses recursos, desse financiamento que ele está fazendo justamente para pagar as dívidas já existentes. Então, lá no Palácio, a chance é zero, como eu apurei hoje pela manhã. Mas continua essa discussão aí, os deputados vão fazer a chantagem até onde puder, né? Vão esticar a corda para ganhar o máximo possível. Olha que os deputados já têm, nessa LDO, que vai regulamentar a LOA, os deputados já vão ter no próximo ano 273 milhões de emendas parlamentares, né? Se você dividir isso por 24 deputados, vai dar uma média de 11,3 milhões para cada deputado fazer o que quiser no próximo ano, em ano eleitoral. Luiz, aproveitando que você está falando dos deputados, já está se chegando ali a maioria dos deputados para o Laurez, para o lado do Laurez? Já, o Laurez já tem ali quase metade dos deputados já estão apontando para o lado do Laurez. É normal, né, o chefe? Tem que acontecer. Não é que tem, acontece, porque a política, ela converge para onde está o poder, né? E o poder está no Laurez hoje, né? Ou seja, quanto mais tempo o Laurez fica no governo, mais aumenta a expectativa de poder dele para um próximo governo e diminui a expectativa de poder com o Vanderlei Barbosa. Então, essa é uma relação lógica, né? Até por inércia, até por gravidade,
dos deputados. Isso não é demais, não é errado, não é ilegítimo, coisa nenhuma. Os deputados foram eleitos para ajudar suas bases aí, e eles tendem realmente a seguir quem está no poder. Né? Hoje, há muito tempo, nessa questão regional, há muito tempo, não prevalece a questão ideológica, sim a questão financeira. Perfeito, Luiz. Gente, esse foi o Luiz Armando, dos bastidores da política aqui no Povo na TV. A gente vai para um rápido intervalo, mas o Povo na TV volta já.